Olá telespectadores, aqui quem vos fala é o Lucas Carneiro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Gangue da Bola. E hoje eu vou falar sobre top 10 que eu fiz sobre os clubes grandes, que eram grandes antigamente e decaíram com o tempo, ficaram menores, digamos. Mas claro que nada apaga a história desses clubes, porém eles antigamente tinham um elenco muito forte, competiam de igual para igual com qualquer outro time da Europa. E hoje em dia já não é a mesma coisa, ficaram aqueles times que brigam pelo meio da tabela ou que não conseguem se classificar para campeonatos internacionais e etc. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal se você não for inscrito e deixar o seu like. O like ajuda muito na divulgação do vídeo e como é início de canal, o vídeo é pouco divulgado, então cada like é muito importante para mim, galera. Então, por favor, deixe seu like e se inscreve aí no canal, para sempre quando eu postar vídeo novo, você receber a notificação. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Em 10º lugar fica ele, o Nottingham Forest, um time que é muito conhecido por muita gente, um time, digamos, queridinho das pessoas, porque muitos sabem que o Nottingham Forest já foi gigante. Ele já conquistou 2 vezes a UEFA Champions League e já ganhou um campeonato inglês. Ou seja, o Nottingham Forest tem mais Champions League que o Chelsea, para vocês terem uma ideia. Então, sem dúvida nenhuma, merece ser relembrado o Nottingham Forest, que era um clube muito grande, mas que infelizmente decaiu e hoje luta para chegar à Premier League, mas nem isso consegue. Em 9º lugar eu resolvi colocar o Aston Villa, galera, porque o Aston Villa, para quem não sabe, antigamente era gigante também. Era um time que conquistou 7 campeonatos ingleses, 7 Copas da Inglaterra e ainda por cima conquistou uma Champions League. Ou seja, era um time muito bom e que sem dúvida nenhuma caiu muito nos últimos anos. Eles foram comprados recentemente por investidores chineses para tentar voltar aos tempos de glória, mas por enquanto eles têm que se contentar em ficar no meio da tabela da Premier League. Em 8º lugar, eu coloquei o Parma. Vocês se lembram do Parma, galera? Tenho quase certeza que todos que estão assistindo esse vídeo se lembram que o Parma estava sempre na primeira divisão da Liga Italiana, estava sempre na primeira divisão da Calcio, inclusive nos jogos de videogame, FIFA, PES, o Parma estava sempre entre os clubes da primeira divisão. E esse clube já deu muito trabalho para os clubes italianos nos anos 90. Em 2000, ainda assim, ainda era um clube bem respeitado. Eles conquistaram 2 Copas da UEFA e 3 Copas da Itália. E sem dúvida nenhuma era um time muito respeitado. Mas infelizmente, hoje em dia, eles estão na 3ª divisão da Itália. Eles até venceram a 4ª divisão e há 2 anos atrás o clube tinha decretado falência. Mas agora, com a vitória na 4ª divisão, os torcedores começaram a ter expectativas e esperanças de que o time volte para a primeira divisão. Eles estão na 3ª divisão ainda, falta muito, mas nada é impossível para o grande Parma. Em 7º lugar eu coloquei o Nuremberg. O Nuremberg é um gigante adormecido, pelo menos a nível nacional. O Nuremberg disputa a 2ª divisão da Alemanha hoje em dia, mas antigamente era um gigante, conquistou 13 títulos nacionais, sendo 9 campeonatos alemães e 4 Copas da Alemanha. O Nuremberg chegou perto, ano passado, de subir para a primeira divisão, mas perdeu os playoffs para o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. E infelizmente acabou sucumbindo e continuando na 2ª divisão. Esperamos que no futuro o Nuremberg volte a surpreender a todos, com seu grande futebol que já foi apresentado nos velhos tempos. Em 6º lugar, eu coloquei o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen, para quem não sabe, já foi um clube que deu muito trabalho para os gigantes europeus. Já foi um clube que chegou à final da Champions League. Quem não se lembra daquele golaço de voleio do Zidane
na final da Champions League de 2002. Aquele gol foi justamente contra o Bayer Leverkusen, que estava na final daquela edição, contra o Real Madrid, e ainda jogou de igual para igual. Chegou até a empatar com o Real Madrid, mas depois o Real Madrid acabou virando o jogo. O Bayer Leverkusen era um time que não investia em grandes contratações, não costumava gastar tanto dinheiro, mas ainda assim tinha bons jogadores. Nomes como o zagueiro Lúcio, o meio-campista Zé Roberto e o outro meio-campista Michael Ballack. Foi um time que foi vice da Alemanha em 4 oportunidades e que chegou muito perto de se tornar um gigante do futebol. Apesar de não ter muitos títulos, sem dúvida nenhuma era um time que dava muito trabalho para os times europeus e que sem dúvida nenhuma ficou marcado para a história. Hoje o Bayer Leverkusen briga pelas primeiras posições do campeonato alemão, mas dificilmente consegue. O Bayern de Munique é soberano na Alemanha hoje em dia, e o Bayer Leverkusen tem que se contentar com quartas, quintas e até sextas posições do campeonato alemão. Além de hoje em dia não atingir o estrelato a nível nacional, o Bayer Leverkusen também não consegue ir bem na Champions League. Foram atuações medíocres do time alemão. Se o Bayer Leverkusen vai voltar ou não a ser aquele grande time de antes, só o tempo dirá. Em quinto lugar, eu coloquei o Olympique de Marselha. O Olympique de Marselha sempre foi um time de grande expressão na França, mas o Olympique de Marselha já foi muito maior. Hoje em dia, o Olympique de Marselha se contenta apenas com a segunda, terceira ou quarta colocação do campeonato francês, sendo na maioria das vezes massacrado pelo seu rival Paris Saint-Germain. O Olympique de Marselha já fez muita história na França e revelou vários grandes jogadores, como Zinedine Zidane, Barthez, Didier Deschamps, Marcel Desailly, entre vários outros jogadores. Em 1993, o Olympique de Marselha conseguiu conquistar a UEFA Champions League, vencendo o Milan na final. E aquilo foi um grande feito para a época. Hoje em dia, o Olympique de Marselha mal consegue se classificar para a Champions League, e quando consegue, normalmente fracassa. Apesar de ainda ser um clube de muita tradição na França, todos esperavam mais do Olympique de Marselha. Hoje em dia já não é mais como nos velhos tempos. Em quarto lugar, eu coloquei o Olympique de Lyon. O Lyon é um time também muito famoso da França e já foi um clube muito grande. Não que não seja hoje em dia, mas hoje digamos que está adormecido. O Lyon é o detentor do recorde de nada mais nada menos do que 7 campeonatos consecutivos. Exatamente, o Lyon ganhou de 2002 a 2008 todas as Ligue 1s, que é o campeonato da primeira divisão da França. O Lyon era um grande time, que tinha Juninho Pernambucano, o zagueiro Cris, tinha Benzema, entre vários outros grandes jogadores. Mas hoje em dia, o Lyon tenta sempre ser campeão do campeonato francês e nunca consegue. Também ofuscado pelo Paris Saint-Germain, que com dinheiro começou a passar na frente dos dois. O Lyon é um time que nunca ganhou a Champions League, porém já chegou perto. Em 2009, chegou na semifinal da Champions League e perdeu para o Bayern de Munique. O clube tenta voltar a ser grande hoje em dia, mas está cada vez mais difícil. Quem sabe um bom campeonato francês e uma boa campanha na Champions League o façam voltar a ser como nos velhos tempos. Em terceiro lugar, eu coloquei a Lazio. A Lazio, para quem não sabe, é um dos grandes times da Itália. Mas, hoje em dia, é só história. Atualmente, a Lazio normalmente fica no meio da tabela. Quando muito, consegue ficar entre os 4 primeiros. Mas não ganha o campeonato italiano há muitos anos. E muito menos participa das competições europeias como Champions League. Em 2000, a Lazio foi campeã do campeonato italiano com grandes jogadores como Pavel Nedved, Alessandro Nesta, Mihailovic, Hernan Crespo, Salas, Simeone, entre outros grandes craques que estavam naquele time. Infelizmente, depois do título, o clube começou a entrar em crise financeira e o presidente teve que vender todos os nomes de peso.
sendo assim uma grande desfeita para o clube, que acabou vendo os outros clubes italianos crescerem e a Lazio continuar sempre no meio da tabela. É uma pena, pois hoje em dia a Lazio poderia ser um dos gigantes do futebol, se não tivesse acontecido essa crise. Ainda assim é um clube de grande tradição e que vale a pena ser relembrado. Em segundo lugar, eu coloquei a Internazionale de Milão. A Inter de Milão é um dos times mais famosos do mundo, e eu tenho certeza que se você conhece futebol, você com certeza conhece a Inter de Milão. A Inter sempre foi um time com muita história do futebol italiano. Nos anos 90, era um time quase imbatível, que contratou nada mais nada menos do que Ronaldo Fenômeno, Roberto Baggio, Javier Zanetti, Vieira, Dejan Stankovic, Adriano Imperador, Luiz Figo, entre vários outros grandes jogadores. Mas a verdade é que a Inter de Milão, após o título da Champions League de 2010, começou a entrar em crise. E em 2013, com muitos problemas financeiros, o presidente da Inter entregou o clube para uma agência turca, que até então não conseguiu recolocar o time no topo. A Internazionale tem 3 Champions League, além de vários outros títulos, e é considerado um dos maiores clubes da Itália. No último campeonato italiano, o clube italiano conseguiu a classificação para a UEFA Champions League desse ano, e está aí a chance do clube retornar a ser grande. Caso faça uma ótima Champions League, os reforços podem começar a vir e de repente o clube começa a voltar a ser como era antes. Enquanto isso, o que temos para hoje é saudades da antiga Inter de Milão. Em primeiro lugar, o ganhador deste top 10 é o Milan. O Milan também é um dos times mais famosos do mundo e por muito tempo foi considerado o bicho-papão do futebol. Era um time que tinha sangue nos olhos e tinha muita técnica. Tudo isso somado aos grandes jogadores que teve, o clube conquistou 7 Champions League, fica atrás apenas do Real Madrid e é o segundo clube que mais ganhou UEFA Champions League na história do futebol. O Milan já teve jogadores como Andriy Shevchenko, Kaká, Rui Costa, Cafu, Costa Curta, Maldini, Baresi, Dida, Serginho, Gattuso, Hernan Crespo, Alessandro Nesta, Kaladze, entre vários outros grandes jogadores. Era um clube sem dúvida nenhuma estrelar. Era um time que tinha muitas estrelas, mas ao mesmo tempo sabia colocar elas em prática no campo. Não era um time favorito só no papel, era favorito no futebol apresentado também. Mas infelizmente o último título da UEFA Champions League do Milan foi conquistado na temporada 2006-2007, ou seja, já faz muito tempo que o Milan não consegue ganhar um título de grande expressão. O campeonato italiano conquistado em 2010-2011 foi apenas um lampejo. Para quem esperava que o Milan ia voltar a se reerguer, hoje tem que se contentar em ver o time no meio da tabela do campeonato italiano. É uma grande tristeza, pois sem dúvida nenhuma, o Milan está entre os 5 maiores clubes da história do futebol mundial. E sem dúvida nenhuma, é o clube com maior história que está adormecido hoje em dia. Infelizmente, mas torcemos para que um dia isso mude. E se mudar, vai ser bom para o futebol. Bom, o vídeo de hoje foi esse, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal também. E ative o sininho das notificações para sempre que eu postar vídeo novo, você ser notificado e você poder ver o meu novo vídeo. As minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela, estão na descrição do vídeo também, se você quiser dar uma conferida. No mais é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu e eu fui!